Por que você tem o nome Khalid? E você não é muçulmano. E esclarece isso. Posso me explicar primeiro. Tá tranquilo. Você não é muçulmano, né? Não, escuta. Eu sou muçulmano, mas eu tenho minha prima aqui. Ela não é muçulmana, mas prefere não aparecer na câmera ou até mesmo mostrar a voz, se tudo bem. Não, tem que ter pelo menos uma prova de que essa pessoa existe. Ela pode fazer a pergunta dela. Aqui mesmo. Ela pode perguntar pra ela. Meu. Nome é M. Sim. Beleza. Ela pode fazer a pergunta e eu vou responder. Ela já falou. Então, não tem problema você fazer sua pergunta. Ninguém consegue te reconhecer pela sua voz de qualquer forma. Então, isso não é bem possível. Faça sua pergunta e eu responderei. Sim. Sim. Minha primeira pergunta é sobre por que tudo no Islã que tem alguma criatividade é Aaron no Islã. Qualquer coisa, como música, qualquer coisa que tenha criatividade é Aaron no Islã. Por quê? Claro, claro. Então, isso está incorreto. Eu entendo que você talvez tenha, tipo, uma dificuldade com música, mas se você realmente tem uma dificuldade com música, isso não significa que você pode pegar isso e fazer uma afirmação geral de que nada é permitido. Tem criatividade no Islã. E isso está completamente incorreto. As pessoas podem ser muito criativas, seja em áreas da medicina, por exemplo, ou em áreas da tecnologia, por exemplo. E eu estava apenas mencionando para a pessoa que veio. Tipo, o antes do último ou antes do último, não tenho certeza. Eu estava conversando com ele sobre as invenções dos métodos científicos modernos. Você tem Abbas ibn Firnas, a primeira pessoa a fazer um avião humano. Tipo, você pode dizer, certo, ele é a primeira pessoa a voar. Então, as invenções no Islã sempre foram parte da história humana. Você tem as invenções relacionadas a algoritmos. Invenções médicas, invenções em diversas áreas. Até desenhar pode desenhar. Você não desenha coisas que têm alma, mas você pode desenhar muitas outras coisas. Você pode. Você pode só. Não, 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 não é. Você não prestou atenção no que eu disse. Desenhar coisas que têm alma é. Mas você pode desenhar muitas outras coisas. Você pode desenhar muitas outras coisas. Você pode ser criativo fazendo isso. Isso não é um problema. Você pode se tornar criativo em programação. Você pode programar coisas diferentes. Vem com diferentes algoritmos. Coisas que realmente ajudam a sociedade, ajudam as pessoas. Então, para afirmar, é isso que estou tentando esclarecer, para afirmar. Você pode ser muito criativo em, sabe, coisas feitas à mão. E muitas mulheres fazem isso. Muitas mulheres adoram fazer isso. Você vê essa lanterna aqui, por exemplo. Tem alguém que foi criativo ou que a fez. Não tem nada a ver com isso. Você sabe. Não tem problema com nada, nada disso. Tem muitas coisas que as pessoas podem fazer e criar que têm criatividade. Existem coisas específicas que ela não permitiu por razões específicas que ele, o mais sábio, sabe que não são benéficas para nós comunidade. Isso não significa que a criatividade não é permitida. Então, como eu disse, você pode ter um problema, especificamente com música, mas isso não significa que você pode proibir a música. Não se trata de música. Eu só dei um exemplo sobre música. Ah, tem muitas coisas em geral. Se a gente for falar, em geral, tem muitas coisas em geral. Tipo, fotógrafo ou fotógrafa. Antes de você fazer isso, pensar é, também é Aaron. Não, não é tirar foto. Isso tá errado. Espera, não é. Eu só tô te dizendo que não é. Então, vamos primeiro relaxar antes de eu responder sobre a questão da foto. Você concorda? Eu te dei exemplos de coisas que requerem criatividade, são muito criativas e não são Aaron. Você concorda? Eu te dei exemplos agora. Então, você concorda que a afirmação de que qualquer coisa que tenha criatividade, o Islã não permite é verdadeira? Você concorda isso está errado? Sim, tá bom, então estamos procurando. Você concorda que o que ela disse está errado. Você concorda que o que ela disse está errado. Que o Islã. Qualquer coisa, criatividade Islã. Sim. Por que você disse? Não. Você concorda que está errado. Não, não é. Não. Ela não está convencida. Não, tá bom. Mas, você acabou de dizer que concorda que eu te dei exemplos de certas coisas que você pode fazer que requerem criatividade. Eu dei exemplos que as coisas no Islã são. Tem algumas coisas no Islã que são criativas. E tem muitas coisas. Muitas coisas. Então isso significa que essa afirmação tem que ser falsa.
Você disse que pode ser criativo na medicina. Pode ser criativo em qualquer coisa. Coisas feitas à mão. Eu te dei muitos exemplos de programação, te falei de muitos exemplos. Desculpa te interromper. Eu acho que o que ela quer dizer é que, porque ela me fez essa pergunta antes e eu não sabia como responder. Então, é por isso que estamos aqui, porque ela disse muitas coisas criativas, como por exemplo, o telefone quando saiu pela primeira vez era considerado Aaron. A torneira também era considerada Aaron. Não, isso não é preciso. A propósito, há razão. Se os estudiosos falassem sobre a internet ou outras coisas, o telefone não era Aaron. Eu não estava dizendo que isso era Aaron no começo. Isso não é verdade, porque o telefone tinha uma função muito simples. Era para ligar para outras pessoas. É isso. A gente não tinha estudiosos dizendo que era Aaron. Os estudiosos, mais tarde, que podem ter algumas pessoas que disseram, evitem isso ou não façam aquilo, é porque eles viram os danos dentro daquela coisa. Então, por exemplo, eles viram esse telefone agora. Quando tem telas agora, as pessoas estão vendo fotos de nudez. Isso está influenciando as crianças agora. As pessoas estão usando isso pelos motivos errados. Agora as pessoas estão usando isso para coisas que não são permitidas. Então não é que eles disseram que fazer o telefone é Aaron. Não é bem assim. Tecnologia e coisas que têm a ver com essa vida que facilitam as coisas. Quando os carros foram feitos, ninguém disse que isso era Aaron. Quando os aviões foram feitos, ninguém disse que isso era Aaron. Satélites, pessoal. Os estudiosos não estão dizendo que essas coisas são Aaron. Se eles servem a uma função que é benéfica para o ser humano, não é uma função prejudicial para as pessoas. Eles não têm pessoas dizendo que é Aaron. Mas ainda assim, eu tô te levando de volta para a mesma pergunta. Vamos pegar só um exemplo. Como eu disse, se alguém quer fazer, tipo, ou quer usar algodão ou algo assim e fazer formas, ou quer usar barro e fazer o que for, qualquer coisa que exija, ou coletar moedas, qualquer coisa que exija criatividade ou que seja uma forma de hobby. Você concorda que esses são exemplos de coisas que o Islã permite, que exigem criatividade e que não estão acontecendo? Você concorda? Beleza. E a música em Enrion? Certo? E a música em Riad? Ela pergunta é música? Não, eu só quero a pergunta primeiro. A gente pode falar sobre música, mas eu só quero que a pergunta seja respondida. Tem um motivo pelo qual eu tô perguntando. Você concorda que, então, essa afirmação de que tudo que o Islã diz está errado, você concorda ou não? Tudo. No Islã está errado. Não, tudo que tem criatividade, o Islã não permite. Essa afirmação está errada agora. É errado. Tá errado o que você disse no começo, que tudo que é criativo no Islã, tudo. Então não tá errado. Você ainda acha isso. E tudo no Islã, ela ainda pensa assim. Então eu não consigo ter uma conversa com ela, com todo o respeito a você e a ela. Por quê? A razão pela qual eu tô perguntando é que essa razão é quando alguém não tá. Não é mais uma questão de fazer perguntas e buscar respostas. É uma questão de ser arrogante, não aceitar uma resposta. Por quê? Você poderia dizer que sim. Eu concordo. Tem coisas que são como se fossem de Alá, mas dizer que tudo. Eu acabei de te dar vários exemplos de coisas que o Islã permite. Isso mostra insinceridade. E isso me leva a pensar que eu posso passar meu tempo com alguém que é sincero, que realmente está buscando respostas, não com alguém que não está buscando respostas. Então não é que a gente não precise. A gente não precisa convencer ninguém. E é por isso que eu quero deixar isso bem claro. Não é nosso trabalho convencer ninguém. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai perceber o que é verdade e o que é falso. Tem evidências que a gente dá que as pessoas podem aceitar, elas podem rejeitar. Sabe, a gente estava só falando sobre diversidade. Não há compulsão na religião. Então não há compulsão. Você precisa aceitar o que a gente está te dizendo. Você pode aceitar ou pode rejeitar. Fica a seu critério. Beleza. Irmão Khalid, mais alguma coisa? Desculpa. Pode perguntar mais uma questão. Tá tranquilo. Pode falar. Sim, claro. Então, a próxima pergunta dela é basicamente desculpa. Desculpa. Antes de você fazer isso. Fotografia não era no islamismo. Tirar fotos de pessoas, tirar fotos de objetos. Ninguém disse que eram. Tem pessoas, tem indivíduos que disseram isso, mas eles estão errados. Quando eu digo ninguém, eu quero dizer que não existe uma visão correta. Porque não é a visão correta. Porque eles basearam isso em uma narração, um hadith, onde o profeta disse que os Musalvirun são amaldiçoados. E o povo não está falando de câmeras. O profeta está falando sobre pessoas que fazem formas, objetos e ídolos, e essas coisas específicas que eles costumavam fazer. Ou de seres humanos. Por quê? Porque aquele hadith diz que ela vai dizer a eles no dia do juízo.
devido àquilo que você cria. Então tem que ser algo que o ser humano fez, que ele criou, que se parece com a criação que ela vai dizer para ele, pode dar vida a isso. Então, se é uma foto de você mesmo, ela não vai te dizer, devido a você mesmo quando você já existe. É só um reflexo, igual a um espelho que é feito com a luz. É assim que temos uma foto. Então, não eram ter fotos no Islã. Isso estava errado. Por isso eu precisava esclarecer isso, que é muito importante. Pode falar. O que é que você quer dizer? Então a próxima pergunta é: ela pergunta, por que a relação de um muçulmano com Deus é basicamente de escravidão? Porque não é como os cristãos ou uma relação de pai e filho? Basicamente, porque somos escravos de Deus. Certo. Então, quando se trata do cristianismo, não é uma relação de pai e filho, porque Deus não pode ter filhos. E Deus não é um pai, de qualquer forma. Isso é um mal-entendido sobre a identidade de Deus. Ter um pai. O que é um pai? Um pai é alguém que te dá a luz. Ele é responsável pelo seu nascimento biológico. Ele é alguém de quem você herda depois da morte deles. Você cuida deles quando eles ficam velhos. E você continua o legado deles. O Criador não precisa de nada disso, porque o Criador é independente, autossuficiente e todo-poderoso. Agora, eles podem usar o termo mais filhos de Deus, mas todo outro dia, eles não são filhos de Deus. Que tipo de filhos eles são? Eles são filhos biológicos. Deus ficou grávido por 9 meses e deu à luz a eles, ou eles foram adotados, que Deus os adotou. Como ele disse, eu adotei o Michael e o Matthew, e eles são meus filhos. É metafórico. É só uma dessas coisas. E você concordaria que não é adotado, porque não há nada que mostre que é adotado. Não é biológico. Deus não ficou grávido. E a última coisa é que, se for metafórico, então não é literal. Então não é. Eles não são realmente os filhos de Deus. Então isso tem outro significado. Qual é o significado? Deus cuida deles. Deus olha por eles. Deus os cria. E tem um termo para isso na língua árabe, que é hobby. Hobby. Qual é o significado da palavra? Significa que quem te cria, você faz isso por você, ou seja, o Rabê te cria, cuida de você. Ele é o dono, ele é o rei, o mestre. Todas essas coisas são os significados da palavra hobby. Então isso realmente existe. Esse mesmo significado, esse significado metafórico, se você quiser pegar, esse mesmo esse mesmo significado metafórico. Se você quiser pegar isso do cristianismo, você vai encontrar na palavra o significado metafórico ao qual você está se referindo agora. A palavra AB. A palavra AB. Agora, a palavra ABD é um livro muito bonito do Dr. Bassan Saí. Chama-se Ada Karaet al-Jaz al-Lugaifil al-Corão al-Karim. Agora, ele diz algo muito bonito ali. Ele diz que a palavra ABD pode ser tirada de duas raízes diferentes. Uma é abudia, que é a escravidão, e a outra é abid, que é um adorador. E ibadá. Então uma vem de abudia e a outra vem de ibada. Você pode pegar o significado que te convém. Agora, você está dizendo, Abd, claro, todos nós somos escravos e servos de Deus. Mas também somos adoradores de Deus, porque a gente pega. Então ele disse naquele livro, porque estamos pegando um significado e não olhando para outro significado também, que também é um significado da palavra. Nós adoramos a Deus com vontade. Nós somos adoradores de Deus. Abdullah também pode significar o adorador de Allah, não necessariamente apenas o escravo de Allah ou o servo de Allah. Mas você é, por definição, um escravo e um servo. Porque você foi trazido a esta vida, criado, sustentado e cuidado, e sua vida está sendo dada a você pelo Criador. Seu corpo, você não é dono dele, ele foi dado a você, a vida que você tem foi dada a você. Essa é a definição de ser um escravo ou um servo. As coisas que você tem não são realmente suas, foram dadas a você por Deus. Tudo isso, então sim, você é um servo, e você é um escravo. E através dessa escravidão, e através dessa adoração, você alcança a verdadeira liberdade, você alcança a verdadeira felicidade. Porque aquele que te fez, aquele que te criou, ele sabe que isso vai funcionar para você. Ah, o que você quer dizer? Posso dizer uma coisa, Thanks. certo? Você disse que tem dois significados. E quanto a isso, eu não escolhi vir ao mundo. Não é minha escolha. Como eu me tornei um escravo ou algo assim. É irrelevante. Não é minha escolha. Não é minha escolha. Eu vou te dizer, não importa. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão.
Ele respondeu a você. Este versículo responde explicitamente a você. Aqui, usando a mesma palavra. Porque ele é o Criador, aquele que te eleva. Aqui, usando a mesma palavra. Porque ele é o Criador, aquele que te eleva. Aquele que te possui, aquele que te criou. Ele cria. Ele cria o que quiser e ele escolhe. Porque a escolha não é nossa. A escolha não é nossa porque somos seres criados. É como fazer essa pergunta. É como perguntar para o robô, me dizendo: por que você me pediu para me criar? Ou o telefone me dizendo: por que você me pediu para me criar? Ou a tela dizendo: por que você não pediu meu consentimento antes de me trazer à existência? Coisas criadas. O consentimento não é necessário de seres que são feitos e criados. O Criador cria, molda e faz. A pergunta é: o Criador foi justo com você? A pergunta é: a pergunta deveria ser: o Criador foi justo com você depois de te criar? Ou não? Essa deveria ser a pergunta. E a resposta é que ela não é apenas justo com você, ele é misericordioso e compassivo com você. Mesmo que você esteja escolhendo, por exemplo, pessoas que estão escolhendo não crer, pessoas que estão escolhendo ir contra ele, pessoas que estão escolhendo fazer o mal. Ele ainda os permite porque ele tem paciência, ele ainda os deixa existir, ele ainda provê para eles, dá a eles o que precisam. Ele permite que eles vivam a vida deles. Ele dá a eles várias chances até a morte, e então ele dá a eles a chance de ter uma eternidade. Então a pergunta deveria ser: ninguém perguntou, por que Deus me deu a oportunidade de ter um paraíso eterno? Porque ninguém está fazendo essa pergunta. Porque essa é a realidade. Quando Deus te criou e te fez, isso significa que ele te deu a oportunidade de ter um paraíso eterno. Ele poderia não ter feito isso. Ele poderia ter dito que ou você deixa essa vida e faz o bem, ou você tem saúde eterna, mas não tem a opção de paraíso. Ele poderia ter feito isso se quisesse. Quem pode impedi-lo? Ele é o Criador, mas na verdade, porque ele é misericordioso, ele te deu uma chance. O fato de ele te criar é igual a ele te dar uma chance para o paraíso eterno. Agora, por quê? O que você deveria ser é, na verdade, grato a ele por te dar isso. É isso que todo mundo deveria ser. Não reclamando da nossa existência, mas sendo grato. Você sabe por que devemos ser gratos. Vou te dizer agora por que você deveria ser grato. Porque quando você faz uma zana, quantas recompensas você recebe? Você sabe disso, ela sabe disso. Quantas recompensas você ganha quando faz uma boa ação? Tipo 10. Fui ganha 10. Quando você faz uma má ação, quantas mais ações você ganha? É a mesma coisa, eu acho. É a mesma coisa. Então, isso parece alguém que quer que você seja recompensado, que quer que você vá para o paraíso. Ou parece alguém que quer te punir. Allah diz no Alcorão. O que isso significa? As boas ações que você faz removem os pecados, sem você fazer nada. Os pecados menores que você comete, Allah diz que se você faz o bem, Allah vai remover suas más ações. Certo. Uma pergunta. Significa que quando eu der à luz meu filho, e quando meu filho crescer, ele deve me agradecer. Porque eu trouxe ele à vida, eu dei vida a ele. Ele deve te agradecer. Bem, claro, Ele não escolheu vir, né? posso responder. Posso responder. Sim, primeiro. Espera um segundo, passo a passo, passo a passo. Eu vou te responder. Eu vou te responder. Primeiro, eu vou dizer que, claro, ele deve ser grato a você. Se você cuidou dele quando ele era bebê, você mudou. Eu sou grato à minha mãe. Claro, eu agradeço à minha mãe. Eu sou bom com a minha mãe da maneira que posso, porque ela fez isso por mim. Quando eu era bebê, ela trocava minhas fraldas. Eu não conseguia trocar minhas próprias fraldas. Ela me alimentou. Eu não conseguia comer. E espera. Ela me cobriu quando eu não conseguia me cobrir. Ela me ensinou sobre essa vida, o que me permitiu, no final, chegar onde estou hoje. Ela cuidou de mim a cada passo. Ela me protegeu. Claro, eu devo ser grato. Tudo o que eu acabei de mencionar, o Criador faz por você. O Criador cuida de você. O Criador cuida de você. O Criador te ensina. Tudo o que eu acabei de dizer, o Criador te protege. Tudo o que eu acabei de dizer que sua mãe faz, claro, ela merece respeito por isso. O Criador faz mais por você. Agora, quando você diz que sua mãe te deu vida, isso tá errado. Só para deixar claro, sua mãe não te deu vida. Quando você morre, sua mãe começa a chorar, mas ela não te dá a vida de novo, porque ela nunca te deu a vida no começo. Então, sua mãe foi só um meio para você nascer. Allah criou como um meio, e esse corpo e essa alma foram dados a você por Allah. E ele criou sua mãe também.
Então, aquela mãe pela qual você deve ser grato, o Criador, você deve ser grato 10 vezes mais, porque Ele é quem criou sua mãe para você. Ele é quem dá vida à sua mãe. Então a resposta é, em sim, você deve ser. Então, quando a gente diz, por favor, mantenha esse pensamento que você quer compartilhar. Porque quando dizemos, por exemplo, apenas, terminando isso, Allah diz, apenas faça o bem, você está fazendo boas ações, a gente vai remover suas más ações. Mas Allah não disse. Allah não disse que fazer mais ações vai remover suas boas ações. Ele poderia ter dito, e isso seria igual 1 por 1. Mas não, Allah quer o bem para você. Então Allah disse que uma boa ação vale de 10 a até 700. Bem, Allah multiplica para quem Ele quer, não é só 10. Pode ser 700, pode ser mais. Para quem Allah quiser. Se Allah vê sinceridade na pessoa, Allah te dá maneiras de conseguir perdão pelos pecados que você comete. Arrependa-se. É isso. Arrependa-se. Você se arrepende. Você ganha boas ações. Allah, a geração. Se você tem a intenção de fazer uma má ação e para, você ganha uma recompensa. Mas você queria fazer o mal. Ele queria fazer o mal. Então, existe um Criador que é misericordioso com sua criação. Tem um Criador que dá mais do que apenas uma chance. Ele está facilitando para que as pessoas cheguem ao paraíso. E é por isso que você deve ser grato. Não, é algo que as pessoas se tornam. Por que ele fez isso? É algo pelo qual devemos ser gratos, por ele nos permitir nos colocar nesse lugar desde o começo. Ok, mas eu não escolhi vir pra vida. Certo, agora, eu não tô em um hábito. Eu não tô em um hábito. E esteja disposto. Não é da minha vontade. Certo, claro. Eu não tô acostumado a repetir respostas. E é por isso que eu disse desde o começo. Tipo, a conversa é sobre sinceridade. Eu não tô aqui para te convencer. Você fez sua pergunta e eu respondi. Ser emocional e perguntar de novo não significa que agora se torna uma nova pergunta. Nós já respondemos a essa pergunta. E eu fiz meu trabalho, respondendo as perguntas que você tinha. A orientação é de Allah, mas a orientação só vai chegar às pessoas que são sinceras. Se a gente não está disposto a aceitar quando estamos errados, quando é bem simples e claro. Então, sim, claro, obviamente não vamos mudar nossa posição. Tudo bem, irmão Khalid, tem outras pessoas esperando. Então, claro, eu preciso trazer elas. E exatamente pelas suas intenções e por trazer seu curso. Obrigado e querendo bem. Tudo certo? Até mais.